pessoal, tudo bem? Meu nome é Margot e eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês um testemunho do que Deus fez na minha vida. Em 2018 eu sofri um grave acidente e era para ter sido fatal, mas graças a Deus, pela sua bondade e misericórdia e o amor extraordinário de Jesus, eu estou aqui hoje e quero testemunhar para você tudo que aconteceu e a partir disso também tudo que Deus tratou e vem tratando comigo, vem tratando ao meu coração, e eu creio também que Deus vai falar ao seu coração através disso também. Mas antes disso, eu quero me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Margot, eu tenho 30 anos, eu sou casada com o Robson e sou mãe da Lívia, uma bebezinha linda, maravilhosa. Eu sou natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Mais recentemente, nós nos mudamos aqui para Maringá, no Paraná. Então, atualmente eu moro em Maringá, no Paraná. Esse acidente aconteceu em 2018, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, eu parei na faixa de pedestres para poder atravessar. E nesse momento que veio uma moto em alta velocidade e me atingiu. Eu fui lançada a mais de 2 metros de altura e mais de 5 metros também para frente do ponto onde eu estava. Essas informações eu tenho a partir de relatos de pessoas que testemunharam o acidente, estavam ali nesse mesmo horário, passando por ali e acabaram vendo o acidente. Então eu fui lançada, né, fiquei lá no chão e logo juntaram muitas pessoas e fiquei lá inconsciente, e as pessoas me contaram que pediram minha senha do celular para poder entrar em contato com a minha família, e teve uma moça em específico que disse que eu falei a senha do meu celular e me identifiquei para quem que precisaria ligar, no caso do meu marido, né, primeiramente, e depois também a minha mãe. Então essa pessoa fez esse telefonema, meu marido estava em casa me aguardando, né? Há pouco tempo assim eu tinha falado com ele pelo WhatsApp, depois não respondi mais, né? E aí depois ele entendeu que foi por esse motivo. Então ele atendeu, né, esse telefonema e levou o maior susto, né? Até porque a pessoa falou bem assim, curto e grosso, né, que se ele era esposo da Margot, e que aí então eu havia sofrido um acidente, estava perto de casa, mas havia sofrido um grave acidente. No mesmo momento também, muitas pessoas começaram a chamar o socorro, começaram a chamar os bombeiros, né, para que a gente pudesse ser socorrido. Os bombeiros, pelo que eu me lembro, não demoraram muito, foram bem rápidos até. Chegaram no local e, né, me socorreram, socorreram o rapaz também, que me atropelou, embora ele quase não sofreu dano nenhum. E nós fomos então os dois na ambulância, né, dos bombeiros para o hospital. Até então, quando tem alguns lapsos assim, de memória para poder conseguir lembrar mais ou menos assim o que aconteceu, e para mim na verdade ainda é bem difícil falar sobre, pode não parecer, mas talvez você perceba assistindo esse vídeo, mas é preciso, eu entendo que é preciso falar e é preciso contar. Porque, como eu disse, através disso Deus tratou muita coisa e vem tratando muito comigo também desde então. Eu me lembro que quando eu acordei na ambulância dos bombeiros, eu olhei a minha volta assim e juro pra você que a impressão que eu tinha é que eu já tinha chegado em casa, eu tinha dormido porque eu estava bem cansada, e estava tendo um pesadelo, sonhando assim com um monte de gente na minha volta, algumas vozes meio distante e falando. Mas aí o bombeiro virou pra mim e falou: moça, fica calma, você sofreu um grave acidente, mas já estamos, né, socorrendo, você já está indo pro hospital, alguma coisa assim. E aí eu desmaiava e acordava e ficava aquilo ali. E eu me lembro que eu quis levantar, porém eu ainda não sabia, né, que eu havia quebrado a perna e havia também deslocado o ombro, machucado todo o meu lado direito. Mas eu só pedi que eles me ajudassem porque eu estava sentindo muita dor, mas eu ainda não entendia, né, não sabia exatamente o que tinha acontecido e a gravidade desse acidente. Eu só pude tomar ciência disso quando eu já estava no hospital. Então me levaram para um hospital da cidade, bem famoso também, bem conhecido, bem grande,
Geralmente onde ficam realmente os melhores especialistas ficam nesse hospital. Então eu fui socorrida, eu também não me lembro de chegar ao hospital, eu só lembro quando eu acordei de novo, eu já estava em uma sala e já haviam enfermeiros e médicos vindo falar comigo, e aí me falar o que aconteceu. Depois também que eu vi meu marido falou que me viu, né, dentro da ambulância, mas eu não lembro de tê-lo visto, só lembro realmente de vê-lo no hospital. Mas enfim, então eu estava no hospital. E aí que falaram pra mim que eu havia quebrado a perna, havia tido um traumatismo craniano, e que eu precisaria passar por uma cirurgia, né? Então eles estavam já tomando todas as providências para que eu estivesse pronta para fazer a cirurgia. Eles iriam fazer essa cirurgia no dia seguinte. Primeiro falaram que ia fazer às 6 horas da manhã do dia seguinte. O acidente aconteceu numa segunda-feira à noite. Então a cirurgia seria realizada na terça-feira de manhã. Mas então eles precisavam, né, cortar toda a minha roupa, então todo aquele trauma, e a dor também que eu sentia. Então algumas vezes ainda desmaiei, né, acordava, desmaiava. Depois eu lembro da minha mãe vindo falar comigo, e aí eu comecei a chorar, quer dizer, já estava chorando antes, aliás, né, mas comecei a chorar muito mais. Ainda sem entender a gravidade, assim, e parece que sem entender também que aquilo realmente tinha acontecido. Como assim, sabe? Sofri um acidente, como assim eu fui atropelada? É algo com certeza que a gente jamais espera. Então, fiquei aguardando aquela preparação toda que era necessária para fazer cirurgia. E no dia seguinte, fiquei no quarto, tudo aguardando. Mas no dia seguinte só vieram me buscar quando já era mais ou menos meio-dia, né, para realizar a cirurgia. Graças a Deus, Deus colocou um médico maravilhoso nessa equipe e nessa situação. Esse médico, ele é especialista em fazer essas cirurgias, essa cirurgia mesmo que ele fez, né, para cirurgia quando nós quebramos a tíbula e a fíbula, isso mesmo. Então ele é especialista, né, nesse tipo de cirurgia. Então, até agora explicando, eu quebrei a tíbia e a fíbula. E aí então eu fiquei sabendo, né, que eu quebrei a tíbia e a fíbula. Então aí eu fui pra cirurgia, né? Até então também não sabia exatamente o que eles iriam fazer, qual era o procedimento. Estava tudo tão corrido, tão rápido, que não tinha nem tempo para poder me explicar exatamente o que eles iam precisar fazer, como eles iam fazer, todo o processo que eu iria precisar enfrentar. Mas graças a Deus, né, muitas pessoas começaram também a interceder pela minha vida, e eu sou muito grata por isso. E pediram também, né, muito por mim. Meu marido e minha mãe estavam me esperando. E, enfim, fizeram a cirurgia, abriram minha perna, colocaram uma placa de titânio e 9 parafusos, e, né, fecharam, enfim. Então, realizada a cirurgia, graças a Deus, né, ocorreu tudo bem. Eu pude voltar para o quarto, e então a partir disso se iniciou o processo de recuperação. Nada fácil, muito doloroso, muito difícil mesmo, mas era preciso passar. Então eu voltei, né, para o quarto e fiquei ali já no processo de recuperação. Os médicos vinham, perguntavam como eu estava, e na quarta-feira de manhã, bem cedo, passou um médico que era do plantão e me perguntou como eu estava, e eu disse, olha, assim, estou bem, mas estou com muita dor de cabeça mesmo, bem forte, muito forte. E ele disse assim, não, mas eu vou te dar alta, porque, né, você vai ficar com a sua família, com seus familiares, isso também vai passar, vou te passar uns remédios aqui, você vai tomar e vai te ajudar muito, você vai ver, vai ficar tudo bem. E eu ainda insisti, falei, tem certeza, doutor, porque eu estou sentindo uma dor muito forte. Mas ele também insistiu e disse, não, você vai ficar bem, vou ligar para sua família, para eles poderem vir te buscar. E tá bom, tudo bem, né? Então eu tive alta na quarta-feira, pela manhã, mas saí do hospital por volta também do meio-dia.
E eu voltei para casa e já quando fui sair do carro, já senti, né, tonteira e caí. E aí todo mundo já ficou preocupado, meu marido, minha mãe, né? Nossa, mas o que está acontecendo? Mas a gente ainda achava que era por conta da cirurgia, que isso ia passar, estava muito recente, fazia parte, né? Então, eu não pude voltar para minha casa, esqueci de mencionar esse detalhe. Eu não pude voltar para minha casa porque eu morava em uma escadaria de mais ou menos 150 degraus, né, de altura, e então não tinha, com a perna quebrada, com o ombro também deslocado, né, eu nem mal ficava em pé, então, aliás, eu não ficava em pé, eu não tinha condições, eu não tinha como voltar para minha casa. Então, acabei realmente ficando na casa da minha mãe por um período, até que eu pudesse, de fato, realmente voltar para casa. Então, na casa da minha mãe, né, começou todo um processo de ajuda, porque eu basicamente, né, não fazia nada, porque eu ficava muito tonta, eu tinha várias vertigens, eu não tinha equilíbrio nenhum, eu perdi durante um tempo o olfato, o paladar, também não tinha noção assim, espacial, era muito ruim para mim, então eu fui, né, machucada todo no lado aqui direito, e é o lado realmente que a gente, né, mais usa, então estava bastante difícil. Então meu marido e minha mãe se revezavam para poder me ajudar, né, a escovar os dentes na cama, a tomar banho, né, de leito, e até minhas necessidades também, fazer tudo realmente na cama, porque não tinha condição, eu mal conseguia ficar sentada, era bem difícil mesmo. E só que essa dor de cabeça, ela foi se intensificou na quinta-feira. Quando chegou na sexta-feira, eu virei pro meu marido e falei, né, amor, não estou aguentando mais de dor, tá muito difícil mesmo, e né, já tô tomando vários remédios desde que saí do hospital, e parece que nenhum remédio surte efeito ao ponto de pelo menos aliviar, muito menos, né, muito menos tirar a dor toda. Então, e chegou até um momento que eu falei assim, eu sinto que meu corpo tá desfalecendo, assim, eu sinto que tô perdendo realmente todas as forças, parece que daqui a pouco eu não vou nem falar mais. Então aí, né, meu marido correu realmente, falou, não, então nós precisamos realmente voltar pro hospital, né, alguma coisa está acontecendo. E na casa da minha mãe ainda tem algumas escadas também, mas é bem menos, mas foi preciso pedir ajuda, ter toda uma adaptação para conseguir me tirar, né, de casa e me levar novamente pro hospital. Mas enfim, então retornei ao hospital no sábado de manhã. E no sábado de manhã, então eu retornei para o hospital. Até então, pensei que realmente era uma dor de cabeça muito forte, que ainda necessitava de um remédio, então ainda mais forte, apesar de que eu já estava tomando morfina, então eu não sabia o que poderia ser mais forte do que a própria morfina para dor, mas também ao mesmo tempo que eu pensava que alguma coisa estava acontecendo. Não estava tudo bem como aparentava estar, porque afinal a dor ela não cessava e nem diminuía. Então chamaram né, os médicos para virem me ver, a minha pressão estava bem baixa, se eu não me engano estava 7, 8 por alguma coisa, assim, né, a minha pressão estava caindo, e depois, né, vieram constatar que eu estava quase entrando em coma, mais um pouco que eu ficasse em casa eu ia entrar em coma, porque meu corpo ia, né, reagir para a questão de se recuperar, né, caso nada ainda fosse feito. E aí imediatamente fui fazer tomografias, fui fazer exames. Então veio um neurocirurgião, que estava lá de plantão, também responsável por aquele dia, e veio conversar com a gente. Então ele disse que eu estava com uma hemorragia cerebral e que eu precisava ir para o CTI, né, urgentemente. E aquilo nos chocou muito também, porque até então eu estava pensando, poxa, vou para casa, tive alta, agora eu vou me recuperar, vai ser muito difícil, mas vai passar, né? Mas precisei ir para o CTI, então. Fui para o CTI e os médicos falavam que essa hemorragia eles iam aguardar para não precisar intervir através de cirurgia para poder estancar o sangue. Então eles estavam aguardando que o meu próprio cérebro reabsorvesse esse sangue e então, né, pudesse ser estancado e ficasse tudo bem. Mas eles falaram que esse processo levaria uns 2 meses, mais ou menos.
né? Geralmente leva esse período. E eu fiquei muito assustada também, porque eu pensei, meu Deus, eu vou ficar 2 meses no CTI, né? Não só pelo fato de ficar no CTI, mas 2 meses, né? Muito tempo. E além de tudo, toda a dor que estava passando, imagina, né? Perder o olfato, o paladar também, você não saber se realmente você vai voltar a ser quem você era, como que as coisas vão ficar, se vai realmente voltar a ficar tudo como era antes, eu vou ficar bem, mas bem sem essas sequelas, sem uma coisa permanente que realmente mude, assim, né? E eu creio realmente que o tempo todo foi misericórdia do Senhor, foi livramento, porque nesse acidente eu podia ter ficado paraplégica ou tetraplégica, ou ainda também ter ficado em estado vegetativo, mas para honra e glória do Senhor, né, e estou aqui testemunhando para você, eu estou bem, né, e passei por todo esse processo que não foi nada fácil, mas enfim, estou aqui e digo para você, né, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, e Ele sempre está cuidando de nós. Mas vamos retomar, então, retomando, fui para o CTI, e lá no CTI foi algo bastante intenso também, eu e Deus, porque estávamos ali, né, somente eu e Deus, e eu comecei a entender muitas coisas, né, como eu disse, eu estava passando por um processo de luto bem difícil, porque meu relacionamento com meu pai era bem próximo, era bem íntimo, é até difícil falar, mas acho que dá pra perceber, né? Quem me conhece, quem conhece a minha família sabe. Então estava sendo muito doloroso ter que, né, a partir de então, viver, né, sem não poder mais ver meu pai, sem poder ouvir a voz dele, sem ter o apoio dele, o carinho, enfim, né? Ele era meu amigo, era meu pai, era meu companheiro. E então, naquele momento, e por conta disso, só falando também sobre ainda, por conta desse luto, eu acabei me afastando muito também do Senhor. Eu fiquei, na verdade, eu comecei a ficar bem apática, alheia a muitas coisas. Eu comecei a viver no modo automático. Então, eu ia para a faculdade, eu ia trabalhar, aliás, né? Eu ia trabalhar, depois eu ia para a faculdade, depois eu ia para casa. E assim, fiquei nesse ciclo e, enfim, né? Não queria mais saber de nada. Pra mim, eu precisava ficar naquilo ali, e ao mesmo tempo que a dor doía muito, né, era muita dor doía muito, mas era muito doloroso pra mim, ao mesmo tempo parece que viver aquilo ali amenizava, é algo totalmente oposto, mas só quem passa sabe, e é difícil explicar em palavras tudo que a gente passa. Eu acho que quanto mais próximo a gente é de quem a gente perde, muito mais a gente sofre. Quanto a gente mais ama, né, mais doloroso é. Mas então, estávamos ali, só eu, né, e o Senhor. Então eu comecei a pedir, a me clamar pela minha própria vida. Pedi ao Senhor que me ajudasse, né, ali, que tivesse misericórdia da minha vida, que permitisse que eu voltasse para minha família, né, para o meu marido, para minha família, para minha casa. Na época eu ainda não tinha né, minha filha, a nossa filhinha, pois ela nasceu esse ano, 2020. Mas né, já tínhamos sonhos de ter filhos, né, era meu sonho também me formar psicóloga. Muitos sabem disso, e principalmente o Senhor também. Quantas vezes eu pedi, quantas vezes eu tentei entrar na faculdade e nunca tinha conseguido, mas né, finalmente estava aí quase também no final, porque eu estava no 9º período. E apesar de não saber como as coisas todas iriam ficar, eu estava crendo que o Senhor, Ele ia né, fazer o que Ele quisesse, assim, Ele tinha propósito em tudo, e o Senhor estava comigo. E eu comecei a ser ministrada no próprio CTI sobre esse amor extraordinário do Senhor, porque eu comecei a ser muito consolada. Então eu chorava, e principalmente eu fui muito consolada e muito ministrada a respeito desse luto que eu estava passando. Porque o Senhor falou no meu coração que o meu pai terreno podia não estar mais ali comigo, né? Não podia mais tê-lo, mas que Ele, o Pai Celestial, né, o nosso Abba Pai, um Pai maravilhoso, extraordinário, que cuida de nós, Ele sim estava, sempre esteve, estava e sempre estará
comigo e posso contar, né, no colo dele eu sempre vou ter segurança, sempre vou ter aconchego. E então assim eu comecei a ser muito ministrada, e principalmente também sobre a questão de me parecer cada vez mais com Jesus, né? Eu sempre falei que, sempre falo que eu sou muito parecida com meu pai, fisicamente, mas também no jeito de ser. Então agora ali era a hora de eu me parecer agora, né, cada vez mais com o Senhor, com o meu Pai Celestial. Então eu estava sendo ministrada. Eu creio também que muitas orações, muitas pessoas que estavam orando por mim, né, também estavam pedindo para que eu sentisse a presença do Senhor, e isso foi, né, realmente foi real para mim, né, nesse período. Então eu pedi também que o Senhor permitisse, né, que eu pudesse sair antes do CTI, que eu pudesse voltar para o quarto e então também, né, ir me recuperando aos poucos, mas que eu não precisasse ficar 2 meses no CTI. E de modo maravilhoso o Senhor me atendeu, porque eu fiquei 4 dias no CTI, e no 4º dia a hemorragia já havia sido estancada e eu pude voltar para o quarto. Né? Como eu disse, não era algo que resolveu aquilo ali, estava tudo resolvido, não. Eu ainda também não tinha noção, não tinha ideia do processo todo que eu precisava passar. Né? Conforme as coisas iam acontecendo, que eu ia cada vez descobrindo assim, vai ter que ser desse jeito, vai ser assim, né? E dia após dia, né? Não tinha como saber, assim. Então, foi preciso um dia depois do outro mesmo. Como na verdade é para ser a nossa vida, né? Um dia após o outro, não tem como sabermos nada a longo prazo, só o Senhor sabe. Então eu voltei para o quarto, fiquei mais alguns dias, mais ou menos uns 20 dias, se não estou enganada. E nesse processo também continuei realizando vários exames, ressonâncias magnéticas, né, da cabeça, da perna, tomografias, raio-x, vários exames, né, para irem acompanhando como estava o processo de evolução da minha recuperação. Numa das trocas, porque eu estava com gesso na perna, numa das trocas que foram fazer desse gesso, os profissionais que foram fazer acabaram errando na forma como fecharam e acabaram apertando demais, e eu havia até dito também que estava muito apertado, havia reclamado, mas eles disseram que era assim mesmo, só que no dia seguinte a minha perna estava, né, sem circulação nenhuma, estava ficando roxa já. Então eu chamei também pelo socorro, pedi para os enfermeiros virem, pedi também para um médico realmente vir, né, fazer uma avaliação. E quando eles abriram, minha perna estava toda roxa, sem circulação nenhuma, e eu estava quase tendo uma trombose, né, por conta de mais um erro também. Né, porque eles me deram alta, me mandaram para casa, e com hemorragia ainda, porque eu já estava tendo hemorragia cerebral quando tive a primeira alta, mas, né, estava tudo bem, então por conta disso precisei retornar ao hospital. Depois também estavam fazendo, né, as trocas de gesso e tudo da minha perna, e aconteceu isso também. Então foram fazer Doppler e um monte de exames para ver como estava realmente por dentro, se estava tudo bem. E a gente nessa luta, né, dia após dia. Ok, então, né, estava, graças a Deus, tudo bem, não tive a trombose. E então agora era hora, né, de voltar para casa, começar a fisioterapia para poder voltar a andar, né? Os médicos, eu fiquei nessa dúvida também se eu realmente um dia ia voltar a andar, mas os médicos, todos com quem conversei, disseram, né, afirmaram que eu ia sim voltar a andar, teria que passar por toda a fisioterapia, um processo, né, aguardar o tempo que era preciso, mas que eu iria sim voltar a andar. Mas eu confesso que até realmente de fato andar de novo, por muitas vezes eu duvidei. E questionei e pensei, nossa, mas e se eu não andar mais? Né, como que vai ser a minha vida? É claro que eu acredito que é um medo que qualquer pessoa teria, não só aconteceu comigo, mas com certeza me faltava mais fé também. Então depois de uns 20 e poucos dias ainda no hospital, eu tive novamente a alta. Eu ainda tinha as vertigens, eu ainda tinha a questão de falta do equilíbrio, mas aparentemente realmente estava tudo bem. As dores de cabeça também tinham diminuído, elas demoraram
né, com certeza também a cessar totalmente, porque eu tive traumatismo craniano, mas né, devagar, aos poucos, tudo foi se ajeitando e a dor ela foi também diminuindo com o tempo. Então eu voltei para casa da minha mãe e comecei a fazer, né, fisioterapia para a perna. A fisioterapia doía demais, demais mesmo, ao ponto de que a própria fisioterapeuta que estava, né, tratando comigo, ela disse que tinham outras pessoas que não aguentavam aquela dor e até desmaiavam. Então ela disse pra mim assim, você pode desmaiar ou você pode gritar de dor, porque muitos também gritam aqui. E eu não gritava, mas eu chorava muito, muito mesmo, porque a dor realmente era muito, muito mesmo, era muito intensa e doía demais. Toda vez que eu ia para a sessão de fisioterapia, eu saía de lá aos prantos, né? E meu marido perguntava assim, nossa, mas né, o que está acontecendo? Por favor. É porque está doendo muito, muito mesmo. E depois que eu tive alta, né, passado mais alguns dias, então uma noite, né, estava assim, tudo bem, e de madrugada, quer dizer, estava com muita dor, mas até então era meu normal ali, até processo de recuperação. Mas aí eu senti, né, uma dor muito forte também no ombro, assim, e ouvi como se os ossos realmente estivessem saindo do lugar, algo que realmente nunca tinha vivido, então não sei como dizer. Mas enfim, eu sei que foi uma dor absurda, e eu já acordei gritando e pedindo ajuda. E aí meu marido e eu, e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Meu Deus do céu, né? Agora era aqui no ombro, não era só a perna. Então eu fui para o hospital novamente. E aí então chegando ao hospital, eu fiquei sabendo que eu havia deslocado o ombro também, ainda por conta do acidente, né? Por causa da pancada, assim, né? Muito brusca que aconteceu. Então o ombro ficou muito fraco e ia ficar deslocando. E então aí para colocarem o meu ombro no lugar, até então eu nunca tinha ouvido falar, né, que era através do processo de redução. Eu não conhecia, não sabia como era, né, hoje infelizmente sei, né, por ter passado. E então é um procedimento que os médicos fazem para colocar o ombro no lugar, né? Eles puxam, tipo, dão um tranco assim, tem todo um processo e você precisa ficar deitado, enfim, eles colocam no lugar. Coloca, né? Mas até também colocar é uma dor absurda, dói demais. Então, como se já não bastasse a minha perna, eu estava sentindo, né, dor no ombro, e aí eu fiquei com tipóia no braço direito, no ombro, e com a bota ortopédica também. E então então fizeram a redução, retornei para casa. Bom, até agora então você usa, né, tipóia, vai passando, a dor vai passando, continua tomando remédio. Né? Eu tomava o Tramal, que é a base de morfina, entre muitos outros medicamentos, né? Tudo para anti-inflamatórios, antibióticos, né? Remédios realmente para dor, porque só assim para ir aguentando, né, dia após dia. Ainda assim, eu sofria muito com a fisioterapia, sofria muito toda vez que eu tinha que sair, era bastante doloroso fazer qualquer coisa, né? E então, passado alguns dias, então pensei que era só essa vez, né, deslocou, agora resolveu, fez a redução, não vai mais acontecer. Passado poucos dias, 2 dias, que nem uma semana, se eu não me engano, meu ombro novamente saiu do lugar, novamente fomos nós para o hospital para poder fazer a redução. E isso aconteceu umas 2, 3 vezes, até que, né, nós pensamos e entendemos que tínhamos que procurar um especialista para poder conversar, porque até quando isso ia ficar acontecendo, né, e quanto que isso já estava me prejudicando e iria continuar me prejudicando. Então, nessa época também eu tinha um plano de saúde, que me ajudou muito, muito mesmo, foi bênção na minha vida durante todo o tempo que eu tive.
Então eu tinha acesso, né, a um hospital particular, acesso a bons médicos, ótimos especialistas, né, toda uma equipe realmente preparada. Então fui fazer uma consulta com um especialista em ombro, né, eu tinha um especialista na perna, que fez a cirurgia, que já me acompanhava, e agora estava buscando um especialista em traumas, né, no ombro. E esse especialista pediu vários exames também, e ele cogitou a hipótese de fazer a cirurgia, porque ele disse que meu ombro ia ficar tão saindo do lugar, já que havia saído mais de uma vez do lugar, iria continuar saindo do lugar, né, para sempre, assim, sem nenhum prazo, sem nenhuma possibilidade, uma esperança de que isso parasse, né, sozinho, sem precisar fazer nenhuma outra intervenção. Então, essa notícia também veio mais, né, junto com tantas outras coisas que eu já estava passando, veio como uma dor muito grande também, né, pra mim, assim, e eu, né, claro, não esperava. Como eu disse, é claro que só a perna em si já, né, já era horrível. E ainda tem a questão do ombro e do olfato, do paladar, de tudo que mexeu realmente comigo, né, com certeza não estava sendo nada fácil. E por conta do ombro, então eu estava, né, toda quebrada literalmente, esse meu lado direito. O semestre retornou, né, porque isso foi em junho, julho, agosto, né, julho, tem início de agosto, tem ali o período de férias, né, da faculdade também, assim como tem de colégio. Início de agosto, então, as aulas estavam voltando. E aí foi a hora também de pensar, e agora, né, como que eu vou voltar, aliás, né, para fazer as aulas? Vou ter que trancar a faculdade? Será que eu vou conseguir, né, terminar, fazer? E como eu já disse aqui, assim, tão difícil que foi entrar, né, o tanto que eu esperei também para começar a fazer a faculdade, porque desde os meus 17 anos eu queria cursar psicologia, mas só de fato entrei na faculdade com 23 anos, né, tantas coisas aconteceram. E é até um testemunho também. Eu posso depois estar gravando um vídeo para falar só sobre isso. Mas então, meu marido, como sempre, encorajador, né, meu motivador e amigo, companheiro, ele me disse, né, não vamos desistir. Não vamos desistir, porque nós chegamos até aqui, estou com você, né? Deus, acima de tudo, também Deus está conosco, eu estou com você, Deus está conosco, nós vamos conseguir, nós vamos superar, eu vou com você, né, todos os dias, se for preciso, até você conseguir concluir e terminar a faculdade. Ele estava na fase de apresentar o TCC da faculdade dele, também, porque ele estava fazendo faculdade também. E logo após o acidente, ali veio o período dele precisar apresentar o TCC. Mas com êxito também ele apresentou, e glória a Deus, ele conseguiu se formar também, né? Mas para cuidar de mim, ele precisou, né, ficar em casa, então ele não podia trabalhar, e já estava formado, então não estava mais estudando, então realmente ele se dedicava a mim 24 horas, né, por dia, assim, direto, realmente com todo o amor, todo o carinho do mundo, né? Eu louvo a Deus pela vida do meu marido, Robson. E além, né, disso tudo, faculdade, eu ainda tinha que enfrentar, né, fisioterapia para recuperação da perna e do ombro também, né, todo o processo também de fazer exames para acompanhamento, né, várias coisas, eu na cadeira de rodas, meu marido, né, andando comigo para cima e para baixo, fazendo realmente de tudo, né, para mim e por mim, para que a minha recuperação ainda também fosse o mais rápido possível, né, que desse. Então a gente precisou ficar, né, fora da nossa casa por esses meses todos. Isso também não foi nada fácil, né? A gente ter que estar em outro lugar durante esse processo. E eu sentia muita dor, né, da fratura, doía com certeza, minha perna, o corpo todo, o ombro doía tudo, mas também eu sentia dor, né, assim, emocional, né? E tava muito difícil para mim, era bem complicado. Na verdade, estava carregando um peso, né? O peso de ficar repensando e revendo aquele dia do acidente, e muitas coisas passando pela cabeça. Mas então, um dia que eu estava sozinha, eu orei ao Senhor e falei, né, que estava muito difícil, que eu não estava aguentando, eu estava me sentindo um fardo, me sentindo também um peso, né, na vida das pessoas, do meu marido, da minha mãe, porque era muito, né, trabalhoso, não era nada fácil.
né, para eles também, ter que me carregar para cima e para baixo, né, e nos lugares, então era muito cansativo, enfim, mas na minha visão, né, com certeza, claro, pro meu marido não era, mas estou dizendo o que eu pensava. E aí eu comecei até a questionar se não era melhor eu ter morrido nesse acidente, porque assim, de repente, né, não ia estar causando isso tudo. Mas eu estava completamente errada, né? Nossa vida tem muito valor e muito, né, para o Senhor. Nossa vida tem propósito, nós somos únicos, né, e muito especiais para o Senhor, né? E então só Ele sabe realmente o dia que, né, nós iremos partir. Então, e não era, né, o tempo ainda, sabe? E hoje eu vejo claramente sobre isso e, claro, dou graças a Deus. Depois que, claro, passa e a gente vem sendo tratado, a gente começa a entender muita coisa, né? Que quando a gente ainda está passando a situação, a gente não vê. Mas, enfim, eu orei ao Senhor, disse que estava, né, muito difícil, eu já disse isso, mas só para retomar. Então, eu pedi ao Senhor que se ele pedir uma prova ao Senhor, né? Se o Senhor estiver comigo nisso tudo, né? Se o Senhor realmente está comigo, eu creio, mas eu tô tão fragilizada dessa situação toda que eu ainda preciso, sabe, sentir de verdade, sentir mesmo, sentir fisicamente que o Senhor realmente está comigo, porque senão eu vou desmoronar mesmo, não vai dar para continuar se eu não tiver certeza mesmo que o Senhor está comigo. Então eu orei e pedi que ele enviasse um servo, uma serva dele, para que orasse por mim sobre tudo que eu estava passando. E para eu saber que era o Senhor que havia enviado essa pessoa teria que chegar para mim e dizer: o Senhor é contigo, né? E além disso também falar que o Senhor me conheceu desde o ventre da minha mãe, desde a minha formação no ventre da minha mãe, né? Ele já me conheceu, ele já me conhecia, e enfim, que ele estava comigo. E esse seria o sinal, né, digamos assim, para que eu tivesse certeza de que essa pessoa foi enviada mesmo pelo Senhor. Afinal, a oração ali era em secreto, né, só eu e Deus, né, que sabíamos, nem meu marido sabia dessa oração. Então, assim, era certo que ao acontecer isso, eu tivesse certeza mesmo que foi o Senhor quem fez. Então, eu tive a experiência do hospital. Que eu tava, né, quase que indo diariamente no hospital, ter as consultas, fazer os exames, né, foram muitos mesmo. Vocês não fazem ideia de como que foi isso tudo. Então, um dia eu havia feito ressonâncias e tudo, precisava mostrar aos especialistas. Então, eu estava um dia numa consulta, que tinha passado, aliás, pela consulta com o ortopedista, lá, especialista em fraturas e tudo, e ele já tinha feito a cirurgia. Eu fiz uma cirurgia na perna, tá? Tiveram que abrir a minha perna, colocar placa de titânio em 9 parafusos. Eu tenho isso até hoje. Mas, graças a Deus, glória a Deus, eu não manco, eu ando perfeitamente. Eu ando bem, para honra e glória do Senhor. Quem me vê hoje assim não diz, nem cogita. Acho que eu tenha sofrido isso tudo que eu sofri, que eu tenha sofrido esse acidente e que hoje eu esteja assim bem para poder glorificar o nome do Senhor e dizer que Deus, né, sempre fez e sempre fará milagres segundo a sua vontade, né, e o seu propósito. Mas então eu saí naquele dia da consulta bem mal, como eu já estava, né? Então chorando muito. Como disse, eu não sei explicar em palavras, assim, o que eu estava sentindo, mas era muita tristeza, eu estava bem mal. E então nós paramos, eu estava na cadeira de rodas, e nós paramos na recepção do hospital, enquanto meu marido estava conversando com a moça lá para agendar a próxima consulta e tudo, então ele me deixou num cantinho assim, e eu abaixei a cabeça, estava de cabeça baixa, chorando muito. E até estava de cabeça baixa porque eu estava envergonhada de estar chorando tanto. Pois é, a gente sente vergonha de coisas que, né, todo mundo passa. Mas enfim, e aí se aproxima de mim uma senhora muito bonita, alta, assim, bem vestida, loira. Uma senhora, assim, muito bem, né, persuada. E ela chega assim, sabe? E ela faz uma pergunta pra mim, ela fala assim: tá doendo? E aí eu olhei pra ela, assim, e disse: tá doendo muito. Aí ela chegou mais perto e disse assim: tá doendo? Perguntou de novo. E aí eu de novo respondi: tá
doendo muito, e chorando aos prantos. E aí ela ficou de frente pra mim e disse assim: o Senhor é contigo. Nossa, quando ela falou aquilo, aí que eu desmoronei, né, mais ainda. Eu falei: meu Deus, o Senhor me ouviu. Meu Deus, que coisa extraordinária. E ela continuou, né? O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe, desde a sua formação, Ele te conhece, né? Profundamente. E aí ela virou pra mim e falou assim: olha, você vai andar de novo. Fica tranquila, porque você vai andar. E ela disse assim: eu sofri um acidente também, eu caí de uma escadaria muito grande e quebrei os 2 pés. Fiquei bem mal também. E olha, hoje eu estou andando, eu corro. E você vai andar também, você vai correr, você vai ver, você vai ficar perfeita e tudo. E aí ela mexia com os pés assim, eu olhando. E aí ela falando aquilo, eu abracei ela assim, né, como eu abraçaria realmente o meu pai, assim, né, abracei muito forte e eu senti um conforto tão grande naquele abraço, sabe, que eu senti a própria presença de Deus, assim, um anjo, realmente, né, ali me consolando e me abraçando bem forte e, enfim, eu fiquei, é até difícil também expressar, né, como que a gente se sente com uma experiência assim tão maravilhosa. E assim, o meu pé, eu estava com uma bota ortopédica, né, no pé, estava na cadeira de rodas, então era visível que eu tinha, né, que eu tinha algum problema, alguma questão na perna, né, e também por esse motivo estava na cadeira de rodas. Mas eu não estava mais com a tipóia no braço aqui, né, então o meu braço, assim, estava machucado, estava deslocado, o ombro estava, os médicos ainda estavam pensando se ia se fazer cirurgia ou não, mas eu não estava com nada, eu estava, assim, no braço, né. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí ela falou isso tudo e ela começou, né, a me motivar ali, a falar, sabe? Afirmar, assim, pra mim que eu ia andar assim, que eu ia correr, que eu ia... Ou seja, em outras palavras, glorificar, pular de alegria, glorificar Deus, assim, porque eu estava viva, assim, porque ia passar isso tudo e eu ia poder dizer quanto que Deus é maravilhoso. Mas lembra, eu tinha falado, né, da oração, porque eu tinha pedido que essa pessoa, né, viesse e orasse por mim. Eu precisava também de oração. Olha, se você está assistindo esse vídeo e você pode ser esse canal de bênção na vida de outra pessoa, uma oração faz toda a diferença. Só abrindo um parênteses aqui, porque agora eu pensei nisso, entendeu? Não pense 2 vezes. Se você tem a oportunidade de orar por alguém, seja um conhecido, seja um colega, seja um amigo seu, em tempos aí também difíceis que estamos vivendo agora, essa pandemia, esse isolamento, mas você pode orar através de uma ligação, né, através de uma videochamada. Então seja um canal de bênção, sabe, para outras pessoas. Ore sim, porque a oração move o coração de Deus. E a oração é extraordinária, a oração também nos leva a uma intimidade mais profunda com o Senhor. Então a oração fala conosco, fala com o outro também. Então é muito importante, sabe, se tiver oportunidade. E também, enfim, não só para os outros, mas ore, né, sem cessar, como diz a palavra do Senhor. Isso com certeza vai mudar a sua vida, como mudou a minha e tem mudado, né. Mas então, como eu estava explicando, não tinha nada que dissesse que eu tinha alguma coisa no ombro. E aí ela foi e colocou a mão no meu ombro direito. Né? Não teria como ela saber, como se ela era alguém que eu nunca vi na minha vida. Né? Como ela poderia saber que, né, eu tinha esse problema também no ombro, eu tinha machucado também dessa forma o ombro. Então ela coloca a mão em cima, né, do meu ombro e começa a orar. Né? E pedir que em nome de Jesus o meu ombro fosse curado. E que também Deus me desse uma cura, né, completa, no interior, né, que eu ficasse boa, que curasse a minha perna, que curasse o meu ombro, que tirasse assim toda a dor, e que eu ficasse boa. E entre outras coisas, né, ela falou na oração e pediu em nome de Jesus. E eu fiquei extasiada, eu ainda fico, né, você pode ver quanto isso ainda me emociona, assim, porque é difícil, mais uma vez eu falo, é difícil escrever em palavras como o que foi aquele dia, o que foi aquela experiência. Mas, e aí depois meu marido chegou perto de... Ela perguntou, aliás, esse é seu marido? E ele chegou perto de mim, e aí ele falou, ah, sim, sou. Eu falei, ele...
Aí ela disse, ah, sim, Deus abençoe e tudo. E aí eu falei, né, obrigado, muito obrigado. Era tudo assim que eu precisava, você não sabe, você não tem ideia de como que isso acrescentou na minha vida, como que isso, né, assim, foi literalmente de Deus pra mim. E ela falou, é isso que eu faço, sabe? Essa frase, assim, é isso que eu faço, bem afirmativa, assim, soou pra mim como se dissesse também, né? Eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou, é isso que eu faço, né? E é isso que Deus faz com a gente, assim, Ele nos ama de uma forma, né, inexplicável, de maneira extraordinária, sabe? Não porque eu seja melhor do que ninguém, não, com certeza não é, mas o que eu quero dizer é que o Senhor, Ele faz por amor, e Ele sabe, mais uma vez eu digo, né, das nossas necessidades físicas, emocionais, enfim, sabe, que precisa, e também do que vai tratar conosco, assim, né, então é um carinho, e Ele tem prazer, né, em ter esse relacionamento mesmo de pai e filho, e de fazer esse carinho, sabe, assim, dessa forma que eu entendo. Aquilo ali foi um carinho tão grande de Deus, né, pra mim, que é isso, mas que todos nós precisamos e devemos experimentar, né? Mas para isso também é preciso que a gente corresponda a esse amor, é preciso que a gente, né, esteja disposto também, né, aberto, que diz assim, disposto, se dispor ali para que o Senhor possa também fazer em nós o que Ele deseja fazer, e que com certeza vai ser muito bom, né? Mas aí eu estava, né, com a perna quebrada, com o ombro também deslocado, todo o meu lado direito eu não tinha como apoiar, não tinha apoio, né? Mas aí meu marido também parou, né, a vida dele, não pôde mais trabalhar para poder cuidar de mim, né? Porque era um cuidado 24 horas, né? Porque eu não conseguia fazer nada sozinha. Eu tinha vertigens também, então não conseguia nem ficar equilibrada em pé. Eu perdi por um tempo o olfato e o paladar também. Tudo isso voltou para a glória do Senhor, como disse, hoje eu estou bem. Mas foi todo um processo. Então, no final de agosto, eu comecei a dar os primeiros passos, assim, né? E claro que me esforcei muito também, meu marido também se esforçava junto comigo, me incentivava, me ajudava. Então eu fui, assim como um bebezinho, né, começa a dar os primeiros passinhos, assim foi comigo também. Eu fui me equilibrando, fui me apoiando inicialmente, né, e fui retomando ali, dando os primeiros passos, né, doía muito, era muito estranho, né, afinal eu fiquei tanto tempo na cadeira de rodas, né, não estava andando há tanto tempo, era bem estranho, assim. E então comecei, graças a Deus, a minha recuperação até dentro de um mês foi bem rápida, assim, evoluiu bastante. Então eu fiquei com as muletas, né, e com a bota ortopédica. Então em dezembro de 2018, né, nós retornamos para casa, graças a Deus, mesmo eu ainda com as muletas, eu subi as escadas, os 150 degraus, devagarinho, né, me apoiando, meu marido sempre me ajudando, nós voltamos para casa. Em janeiro de 2019, graças a Deus, aí eu consegui, deixando também aos poucos as muletas, e pude, de fato, andar sem apoio nenhum, né, para honra e glória do Senhor. E a partir de então, as coisas foram, né, melhorando, foram... Então, no dia 25 de janeiro de 2019, foi a minha colação de grau na Estácio de Sá, que foi onde eu me formei, né? E eu pude ir andando. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Eu pude ir andando. Em abril de 2019 foi a minha festa de formatura e nós estávamos lá também, glória a Deus por isso. E em junho de 2019 nós então nos mudamos aqui para o Paraná. Ainda com certeza temos muitas, eu falo temos porque não é só eu, meu marido também, nós temos ainda muitos testemunhos, muitas coisas para compartilhar com vocês, do quanto que Deus
tem feito por nós, fez em nós, por nós, né? Em todos os momentos da nossa vida, pessoas que Deus colocou no nosso caminho, pessoas que nos abençoaram de maneira maravilhosa. Então, esse é o meu testemunho sobre o acidente que eu sofri em 2018. Desde o dia do acidente e durante todo o processo da minha recuperação, né, e com certeza até hoje, nós temos visto o cuidado de Deus conosco, com a nossa família, em cada detalhe, em cada etapa desse processo todo de recuperação, e todos os dias muito difíceis pelo qual nós passamos, nós só temos a agradecer e a louvar a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele tem feito até aqui. E o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, é misericordioso, sempre. E eu espero de coração que esse testemunho tenha fortalecido a sua fé, tenha renovado nessas esperanças de dias melhores. De repente, a luta pela qual você está passando não tem nada a ver com um acidente, ou talvez até tenha, mas sejam outras situações, ou talvez a situação, o que você esteja enfrentando possa estar relacionado a algum problema de saúde, algum problema familiar, algum problema no trabalho. Enfim, seja qual for a sua dor, eu quero te dizer que há um Deus que cuida de mim e de você de maneira extraordinária, um Deus maravilhoso, um Deus que é muito perto, basta só nós querermos, nós darmos o nosso coração. Por isso, busque o Senhor enquanto você ainda pode achá-lo e viva verdadeiramente um relacionamento de pai e filho, viva a paternidade extraordinária do nosso Deus. E se você acha que esse testemunho foi relevante, é relevante, se você conseguiu ver o agir de Deus em tudo que eu contei nesse testemunho, tudo que eu compartilhei com você, então você curte, compartilha para mais pessoas essa mensagem, para que o Evangelho possa continuar sendo propagado aí para todas as pessoas e possa alcançar inúmeros corações. Eu também quero propor para você que você também testemunhe algo da sua vida, possa compartilhar com a gente, né, algo que Deus, de repente, tem feito ou já fez, né, na sua história, sabe, por você e para você, que você conseguiu ver que realmente era Deus agindo, Deus sendo favorável a você, Deus verdadeiramente se manifestando em graça e misericórdia na sua vida também. Então poste também o seu testemunho, grave, né, compartilhe com a gente e poste e coloque a hashtag testemunho, porque aí também eu vou fazer as publicações colocando essa hashtag testemunho para que você possa também identificar, e vamos todos juntos, né, proclamar o Evangelho e anunciarmos as boas novas para que o reino de Deus continue sendo manifestado, né, através das nossas vidas, e que eu continue alcançando muitos corações, encontrando terrenos férteis, sedentos pela palavra do Senhor, pela sua presença e pelo seu amor. Tá bem? Que Deus te abençoe.